Será que tá focando, meu Deus? Bom, hoje é dia 19 de junho e é feriado, mas eu tenho uma reunião muito importante daqui a pouco. Bom, eu tenho uma companhia de teatro, né, com mais dois amigos e a gente fundou essa companhia no ano passado, em 2024. E aí a gente já fez algumas coisas, mas no final do ano passado a gente decidiu fazer nossa primeira peça, né? Então até então foram apresentações menores ou performances gravadas, coisas muito pontuais e direcionadas para algo muito específico. E a peça não, né? A peça é um projeto maior, é um projeto mais ousado também para três artistas independentes, porque existem muitas dificuldades para levantar uma peça, né? É muito caro levantar uma peça. Mas enfim, hoje a gente tem uma reunião de pauta, ou seja, a gente tem um possível lugar para se apresentar. A gente decidiu isso no ano passado e agora em junho de 2025, kkk, e agora em junho de 2025 a gente tem uma reunião que finalmente pode deixar as coisas um pouco mais concretas, né? Porque eu tenho mais. Tô muito animado. Ontem a gente já foi lá, já trocou uma ideia com o pessoal de lá. Foi uma reunião bem legal. E hoje é meio que a segunda parte dessa reunião, né? Assim, pra acertar algumas coisas e de fato ver se vai pra frente. Mas vai pra frente. Vou fazer uma yoga, porque não vai dar tempo de malhar. Vou fazer uma yoga pra alinhar a vida, não ficar maluco, crazy, crazy, crazy. E partir para a reunião. Ser artista é um estilo de vida, né? Ser artista é uma forma de viver, uma forma de encarar o mundo. Ser artista não é um documento, não é fama, não é reconhecimento, não é dinheiro. É claro que tudo isso pode fazer parte da vida de um artista, mas só isso não é ser artista, né? Você pode ter todas essas coisas sem trabalhar com arte. Contrariando toda a minha família, coitados. Toda a educação que me deram de trabalhar arrumado. Minha bisavó não aguenta, não. Se vê isso aqui, ó. Indo pra reunião de short. Não vai que eu tô atrasado. Tudo bem? Deixa eu te falar um negócio. Você tem uma peça pra apresentar em outubro e novembro. Se arruma, anda logo, anda. Vai ensaiar logo. Gente, eu sabia. Mas eu quero mais informações. Mais Sim, eu já informações. A gente tem 7 datas, uma vai cair. Não vão ser 8, são 7 datas. Mas pode ser. Mas a gente pode outro, encaixar entendeu? em outro lugar. Gente, 7 é um número ótimo. 7 é um número ótimo. 7 lá no Exu. Malandrinho. Malandro. Ele fala. Gente, vocês foram lindas. E aí, quando conseguimos, pô. Beijo, Beijo. Work. Trabalhar. Work. Eu sempre tive a convicção de que eu queria trabalhar com arte de diferentes formas, né? Então, eu gosto muito de produzir arte, assim como eu gosto de ser o artista, né? Eu passei muito tempo da minha vida meio que travado em falar que eu era artista, porque eu sentia que poucas coisas validavam isso como verdade, sabe? Eu acho que foi um pouco dessa sensação que fez com que a companhia de teatro que eu tenho existisse, assim. Nós três, antes éramos mais,
mas a gente tinha aquele sentimento de, e aí? A gente tá formando, e aí, sabe? Tipo, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos correr atrás. E aí a companhia surge disso, assim. Então, estamos indo agora para nossa primeira peça, que já existe aí no papel há um pouco mais de um ano. Ela vai nascer agora, assim, né? Muito em breve. Então, independente de como, independente do que você produz, eu acho que a arte, ela é, de fato, um estilo de vida, assim, muito mais do que qualquer outra coisa. Cara, a gente vai ter que aceitar que eu não consigo entender o foco desse negócio, ainda mais sem poder ver, entendeu? Então, assim, eu gravo, na hora que eu vou ver, não tá focado, gente. Aí vocês me desculpem, né? A outra coisa que eu aprendi com a arte é que é preciso viver, né? A gente precisa experimentar. Quando a gente está numa sala de ensaio, a gente está na sala de ensaio para experimentar. Não existe uma forma só de solucionar uma cena, de construir uma cena. Você vai ter que provar, você vai ter que testar várias coisas, você vai fazer várias coisas que não vão dar certo. E no meio disso aí, você vai achar algumas coisas que são interessantes e você vai acabar seguindo por esse caminho. E aí eu levo isso para fora da sala de ensaio, né? É preciso viver, é preciso experimentar. A gente não tem todas as respostas sobre o mundo, a gente, sei lá, sabe? Tipo, ninguém sabe nada do que tá fazendo. A gente só precisa experimentar e tirar as nossas próprias conclusões. Ver o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí, de alguma forma, a gente sente que tem um caminho ali a ser explorado, né? O nosso corpo fala com a gente, assim. Tipo, a gente sente o negocinho pulsar. E é assim na vida e é assim na arte, assim, a gente precisa ter dentro de nós todas as possibilidades do mundo, todas as sensações do mundo. A gente precisa conhecer as nossas emoções, precisa conhecer as nossas sensações, nossas vontades, nossos desejos. E ficar parado não é a forma de conhecer isso, assim. É, é redundante, mas é isso, é preciso experimentar, é preciso provar, é preciso viver. Até pra gente entender uma arte, quando a gente se depara com uma obra de arte, seja ela qual for, a gente precisa entender o sentimento. Acho que a música transmite muito isso, né? Assim, às vezes a gente escuta uma música e consegue ir para além das palavras porque a gente já provou aquele sentimento. A gente já viveu aquilo que aquele artista está vivendo. Então, vivam, vamos viver, galera. Bora viver, entendeu? Vai dar tudo errado mesmo, então vamos viver porque depois vai dar certo. Porra, não tem um negócio chique aqui, tá? Porque assim, né? Porra. A gente tem estudado muito Augusto Boal para a peça, né? E uma das coisas que ele fala é que todo ser humano é artista quando coloca a vida no centro da experiência. Todo ser humano é artista quando coloca a vida no centro da experiência. Todo ser humano é artista quando coloca a vida no centro da experiência. Boa. Um beijo. Gente, eu moro ali, ó. Olha, aqui, apartamento duplex. Duplex. É, duplex. Ó. Qual é o andar? Ai, eu esqueci! E aí, isso é rotina, passar aqui, vir aqui. 2 vezes na semana é um pouco de rotina. Que acontece meio sem perceber, mas é bonito. É, ainda mais quando, tipo, mais cedo. Oi, tudo bom? Você quer assistir uma peça aqui? Sim, eu subi naquele... Eu sobe reto e chega. Voltei mais essência. Voltei pra mim. Eu quero... Você sabe que é bom, mas te ver assim. Se for pra ver melhor, pra ser ruim, vem cá. Marina C. Calma, bem que ele não sabe, peraí. Deixa eu ver. Ele sabe. Cara, isso é realmente uma verdade sobre a vida no geral, né? Mas eu aprendi na arte, que é ninguém é herói ou vilão simples puramente, assim. Não existe, né, cara? Tipo... Ai, ai. Nós somos a Branca de Neve, a Bruxa, o Espelho e a Maçã. Porra. Puta que pariu. Beijo. Depois dessa, ó. Mas sério, vou até pegar um livro que fala bastante sobre isso, assim, que é
perigo das histórias únicas, né? Então, calma aí, só um minutinho. O perigo de uma história única. Chimamanda. Muito bom, cara. Esse livro resume bastante o que eu tô querendo dizer. Porque sendo ator, a gente precisa contar uma história. E não necessariamente a gente vai concordar com aquele personagem que a gente está lidando, né? Quando você pega um personagem que você não concorda, é muito bom. Porque como ator a gente precisa defender a história daquele personagem. E aí, meu irmão, quando você pega alguém, algum personagem ali que você fala, este personagem é um... e você precisa defender ele, é complicado, porque você vai ter que achar as verdades daquele personagem. Você tem que achar as motivações daquele personagem que não é só ser mal. Ok, tá? Exceções existem, textos e textos, obras e obras. Mas, no geral, nenhum personagem é mal só por ser mal. E aí a gente começa a refletir sobre a vida, né? E aí a gente pensa que as pessoas não são puramente más. E aí bagunça o negócio, né? Porque a gente tá sempre querendo colocar a culpa no outro. E aí quando a gente entende que o outro não é 100% culpado das coisas, e que a gente também é, aí a história muda, né? E eu acho que é justamente essa complexidade que me ensinou o quarto ponto, que é a gente depende de nós mesmos, cara. Gente, a gente vai botar a Ana Bia infiltrada ali no evento pra falar da companhia. Com Ela vai certeza. pegar o microfone. Eles vão achar que eu vou chegar, boa noite, olha o espetáculo. Vou dar. Olha o camarim da gata, vai ali. Ah, meu Deus, calma aí. Tem um ata. Gente, a estrela, cara, tem que brilhar. Eu já chego, o evento nem é meu. E aqui? Vem comigo, vem comigo. A artista que é artista se encontra no bastidor do evento dos outros, entendeu? Porque é assim, tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. Gente, a gente trabalha, entendeu? A gente trabalha a arte. A arte é muito engraçada, né? A gente tá trabalhando como produtor num evento de outra pessoa pra, tipo, retribuir depois. Tá entendendo? Todo um ciclo. Que trabalha no nossa peça. Que Inclusive, são os musicistas. em volta da mesa, né? Em volta da mesa. Tudo é uma propaganda. É o nosso show de encerramento. Ai, eu tô muito nervosa, parece que eu vou estrear aqui. Eu não sei o que dizer nesse quarto ponto não, porque pra mim ele é meio autoexplicativo. Nós precisamos de nós mesmos pra tudo. Pra tudo, né? Tipo, a vida, ela é em sociedade. As escolhas, na maior parte das vezes, são individuais, mas a vida é em sociedade. Então a gente precisa de nós. E aí, levando isso pra arte, especificamente, muitas vezes a arte explica coisas que a gente não consegue explicar. E isso é muito legal, porque a gente vê que a gente não tá sozinho, né? A arte nos mostra que a gente não tá sozinho. Porque quando eu escuto uma música, vejo um quadro, leio um livro, vejo um filme, uma peça de teatro, e eu me reconheço naquilo, alguém pensou, né? Alguém escreveu aquela história, alguém escreveu aquela música. Então significa que os nossos sentimentos não são puramente individuais. Alguém já sentiu algo que eu sinto. Então a arte realmente nos conecta. Vai ouvir um piseiro, um negócio, uma dor de cotovelo. Se você não sofre junto, é porque você nunca amou. E se você nunca amou, temos um problema. Bora lá. No Brasil, a música nos acompanha nas festas e no choro. E a gente só canta junto porque alguém conseguiu transformar o nosso sentimento em arte. Mas é isso, né? E aí não adianta a gente se achar um Alecrim Dourado, tipo, esse cantor pensou em mim. Não foi, amor, ele não te conhece. Aí a gente vê que todo mundo é humano, porque alguém já sentiu o que a gente tá sentindo. Enfim, muito filósofo. E o quinto ponto é o seguinte, nada nasce perfeito. Sabe aquele meme da internet, primeiro começa, depois melhora? É basicamente isso. A arte precisa nos ensinar isso também. Porque se você pega um texto e interpreta ele impecavelmente na primeira vez que você faz, parabéns. Você realmente é fora da curva. Porque na maioria das vezes não é assim que funciona. Então, a perfeição, se é que ela existe, leva tempo, né? Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma oficina de montagem de uma companhia que eu gosto bastante,
que é a companhia Ensaio Aberto. E aí, não ironicamente, eles são sediados no Armazém da Utopia. E quando eu entrei e pude ver coisas de dentro mesmo, né, assim, de bastidores, eu realmente fiquei encantado, porque é a utopia do teatro brasileiro ali, no ponto de vista de recursos. E aí, apesar de ficar super encantado, meu Deus, que coisa maravilhosa, você vai conhecer a história deles. Porra, a companhia tem 30 anos, sabe? Tipo, 30 e pouquinho, sei lá. E a história deles é muito mais do que o mundo utópico do teatro, do ponto de vista de possibilidades, recursos e afins. Tem muita luta por trás, muita batalha mesmo por trás. E aí, por que eu tô falando dessa experiência? Porque, apesar de já serem uma companhia estruturada, participando das oficinas, eu pude colocar a mão na massa, construindo junto com eles. Você vê o processo que, inclusive nos lugares de maior padrão, o processo é o processo. As coisas demoram, as coisas precisam do seu tempo, de estudo, de dedicação e de investimento mesmo, assim, né? Pra dar certo. E aí, investimento, não tô falando só de dinheiro, não, tá? Inclusive, tá até aqui, vrau, como é o nome disso, gente? O programa da peça. Muito legal. Deixa eu ver se dá pra... Pô, meu nome tá aqui, cara, mas aqui fudeu, né? Porque eu não vou conseguir fazer o... Ai, cara, o foco não vai ajudar, mas eu juro, tá aqui. Então, tudo precisa de dedicação, precisa de esforço para que as coisas aconteçam, para que a arte aconteça, para que o espetáculo seja um espetáculo. Leva tempo. E aí um outro ponto que não tá aqui, mas que eu pensei aqui enquanto tava falando, é que a arte me ensinou que eu também tenho muita coisa a aprender, assim, tipo, muita coisa a aprender. Ai, ai. E apesar de ter escolhido esses tópicos para poder falar, tem muitas outras coisas que eu poderia falar, assim, porque é isso, depende do seu momento, né? A arte sempre tem, sempre vai ter algo a nos ensinar. E isso é muito bom, porque nos faz não cansar, né? E mesmo que a gente esteja cansado, a arte ainda vai te ensinar. Eu tô aqui para te vender a palavra da arte, meu irmão. Então, assim, levanta daí, compra um livro, vai numa peça, entendeu? Porra, vai numa peça, galera. Pelo amor de Deus. Por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você gostou, dá uma curtida. Se quiser, compartilha. Mas comenta aí alguma coisa, me deixa saber que você gostou. Vamos trocar uma ideia, pô. Nem que seja 2 emojis. Tá. Ai, ai. Beijo.